bem nítida. Eu acho que é bem nítida a evolução do Flamengo. 2 jogos que o Fla foi muito bem, teve muita... Já tem um padrão tático, né? Tem um padrão técnico, isso é bem nítido já. É um time organizado, é um time que tem intensidade. Eu acho que a gente já cansou de falar aqui em outros programas que o Fla poderia ter vencido sim contra o Atlético, né? Porque a gente desperdiça ainda muitas chances, e o Paulo falou sobre isso, inclusive, né, na coletiva ontem, depois do jogo do Botafogo, que teve um placar mentiroso também, né? A gente poderia ter aplicado uma goleada. A gente ainda peca um pouco na questão da efetividade, mas é um Flamengo que dita o seu ritmo, né, a sua intensidade, dá as cartas aí do jogo. É claro que teve muita gente argumentando, mas era o Botafogo, era um time frágil. Sim, mas contra o Atlético Mineiro, o Flamengo também teve uma boa postura, e é o time que um dos melhores times, né, da última temporada, o time que encerrou aí campeão na Copa do Brasil, campeão brasileiro. Então é um time que já vinha montado, né, já vinha todo organizadinho, e a gente do Flamengo todo reiniciado, né, todo começado do zero, que mesmo assim conseguiu fazer frente e foi superior em diversos momentos contra o Atlético. Então, isso já mostrava o que estava por vir, né? Já é um reinício de trabalho, um reinício promissor de trabalho. Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Parece chover no molhado, né? Parece falar mais do mesmo, mas tem que deixar o cara trabalhar, não tem outro jeito, né, Túlio? Eu venho falando, não tem fórmula mágica, não é de uma hora para outra, né? Não acontece, pode ir pilim-pim-pim, jogou, vamos jogar bem, Flamengo vai campeão de tudo. Não é assim, é uma construção. E o Paulo Souza, inclusive, cumpriu, né, uma meta, digamos assim, que foi por ele pré-determinada quando ele chegou. Que ele falou que precisava de pelo menos 6 semanas de pré-temporada para que começar vou até falar a aspa certa aqui, para não falar besteira, que eu vou falar exatamente como que ele falou. Então, me dá um segundo. Porque o meu WhatsApp não está funcionando, eu tô com esse problema ultimamente, né? Não está funcionando, mas ele fala exatamente isso. A gente precisa de 6 semanas de pré-temporada para começar a ter o trabalho ser visto. E a gente realmente cumpriu essas 6 semanas no dia 22, inclusive. A gente completou as 6 semanas que a gente fez a continha. Então, está dentro do pré-determinado, né? Para consolidar os processos, foram essas palavras. Então, a gente realmente está vendo que o processo está sendo consolidado, das 6 semanas, 2 jogos muito bons, e eu creio que a tendência seja só o Flamengo evoluir muito. Eu estou esperançosa do que está para vir por aí. E ele ontem também, só dando mais um alô aqui, ó, o Evandro Pedro da Silva, Vládia Falcão, bancada e chat top, Alex Hora, boa tarde para todos, Mengão na veia, o Sargento Garcia de Teresina, o Mengão está numa crescente, vai ser show, o Fernando Goulart, que dando boa noite, meus amigos, gosto muito das suas transmissões, grande abraço, Fernando Goulart, de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Bom, o Paulo Souza ontem até falou, né, assim, cara, o domínio do Flamengo sobre o Botafogo foi impressionante, assim, mesmo com o Jorge Jesus, o time ali no auge, aquele Flamengo maravilhoso, eu nunca vi, tipo, o Flamengo tornar um clássico contra o Botafogo tão fácil ontem. O negócio, eu falei, cara, tá uma facilidade para chegar. O Flamengo, quando se organizava, era um negócio, e a gente teve, né, aí, né, Pedro, né, Gabigol e Arrascaeta todos juntos. O Paulo Souza falou, né, sobre colocar os 3 para jogar, como que foi a estratégia adotada, e ele, abrindo aspas aqui para o nosso comandante, ele fala, em relação à mobilidade do Gabi e do Arrasca, quando temos um jogador de profundidade como o Pedro, aí que temos de melhorar ainda mais nisso. Quando temos jogadores de mobilidade e por fora, é mais importante ele estar perto da área enquadrado com os postes, de forma a poder fazer diferença como fez no gol. E tem de estar mais próximo para poder criar espaços e tempos para a mobilidade dos jogadores e entrar nas entrelinhas. Gabi e Arrasca entenderam muito bem e fizeram um bom jogo. Uma coisa que eu acho que fica muito nítido, Paulo, até para você comentar isso, é que o Gabigol, mesmo sem o Pedro, ele não fica tanto dentro da área quando a gente tem o Pedro. Tanto que a gente for pegar outras, não vou lembrar agora, não sei se foi contra o Nova Iguaçu, mas um jogo em que o João Gomes, por exemplo, colocou o Pedro 2 vezes na cara do gol, né? E o Gabigol, geralmente ele tem vindo muito de trás, ou partindo com a bola, buscando uma tabela,
né, um jeito até um pouco mais... ele já tinha essa característica anterior, mas ele ficava mais como referência. Agora não, a gente vê o Pedro e acho que pode dar caldo, né? Olhando essa estratégia, né, do que fala o Paulo, né? Tá ali o Pedro, tá segurando os zagueiros, e você tem esses jogadores por fora, o Gabigol e o Arrascaeta trazendo essa mobilidade, em que você pode muitas vezes surpreender o adversário, como foi ontem, né? O primeiro gol do Flamengo, uma pintura, né? Assim, pô, sacanagem, mas de fato dando certo, né? Esse trio poderosíssimo. Eu tava muda. Poderosíssimo. E assim, é bem interessante. A gente já vem falando, né, da capacidade do Gabigol de se adaptar a diversas áreas do campo, né? Ele não só é excelente no que ele faz, ele é realmente o homem-gol, né? Digamos assim. Até porque os números não nos deixam mentir, né? Os números do Gabigol cada dia mais absurdos. Ele é realmente o homem-gol, mas ao mesmo tempo ele é um cara que, principalmente no jogo de ontem, mas que já vem fazendo isso há algum tempo, ele já vinha fazendo isso um pouco da seleção. Vamos voltar um pouquinho, né? Quando ele estava entrando com o Tite, ele já estava saindo muito, né? Mas ele não tinha tanta liberdade, mas ele já estava saindo muito, mas não flutuava tanto. Desde que o Paulo chegou, que ele, principalmente depois, quando a gente calhava de jogar ele com o Pedro, ele estava saindo mais, tendo mais liberdade para flutuar. O Gabigol tá na esquerda, o Gabigol tá na direita, o Gabigol tá na meiuca, o Gabigol tá saindo do campo defensivo porque ele ajuda na marcação, né? E o Paulo Souza fala, inclusive, da integração do sistema defensivo com o ofensivo, né? Como que o sistema ofensivo, atuando em blocos, ele ajuda a defender, né? E como que o sistema defensivo também ajuda a atacar. E diversas vezes você vê o Gabi saindo lá de trás e comandando toda a jogada. E aí, se a gente tem o gol do Pedro, né? Que é o gol que abre o placar. Aproveitar rapidinho, desculpa te interromper, não. Você quer ler o superchat? Aí você continua então, vamos embora. Que ele tá falando até o que a gente estava falando, né? Do Murilo Carvalho aí, queria agradecer pela moral. Ele fala assim, ó: se o Flamengo jogar sempre como jogou os 2 últimos jogos, estou feliz. Contra o Atlético foram erros individuais. É exatamente isso, né? Teve uma falha muito determinante do Hugo no gol, né? E no primeiro gol. O Fabrício Bruno no segundo gol, né? Que ele dá uma dormida e ele deixa o Hulk ter espaço para fazer. E aí os erros individuais do Flamengo, tanto em não aproveitar as chances criadas no tempo regulamentar, quanto nos erros dos 4 pênaltis que a gente podia ter decidido o jogo, né? E aí ontem, a mesma coisa, o gol do Botafogo, que foi o erro individual do Léo Pereira, que matou ali, né? O Hugo não tinha nada, não dava o Hugo para fazer nada, ficou totalmente rendido. Mas aí, só para concluir meu pensamento do Gabi, senão vou me perder. É um cara que vem criando lá de trás e aí distribui o jogo, dá mais mobilidade. Eu falei isso no pré ontem, que eu queria ver como que ia ser o Arrasca com o Lázaro. Era uma parada que eu estava muito, muito querendo ver como que os dois iam funcionar. E assim, muito mais troca, né? De a liberdade do Gabi dar mais liberdade para o próprio Arrascaeta, que jogou pouco, né? Jogou pouco ontem, né? E dá mais liberdade. E aí tem o gol do Pedro, que é um golaço lindo. E aí o gol do Gabi, que é uma tabelinha dele com o Lázaro. Ele vem construindo a jogada, tabela com o Lázaro. O Lázaro tem a oportunidade de chutar, mas prefere devolver para o Gabigol fazer o gol, né? E aí o terceiro, que é o gol do Arrasca, que foi realmente uma pintura, né? Foi mais de 1 minuto trocando passes, envolvendo o Botafogo até o Arrasca encontrar o espaço para fazer aquela pornografia, né? Em horário nobre. Então, é muito nítida a evolução do Flamengo. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo. E acho que a gente, dando tempo, por favor, pro Paulo trabalhar, vai colher muito mais esses frutos. A produção colocou aí a tabela do campeonato, né? Com os resultados de ontem, o Flamengo foi a 19 pontos. O Fluminense lidera com 21. O Vasco vem em terceiro também com 19, mas perde no saldo de gols. E em quarto, o Botafogo, que inclusive foi o nosso adversário de ontem. Acho que dificilmente, né? Olhando ali a tabela, que a gente não tem os 4 grandes do estado na semifinal, né? Lembrando o regulamento, né? São 12 equipes, toda na Taça Guanabara, todo mundo joga contra todo mundo. O último colocado é rebaixado, os 4 primeiros seguem para a semifinal, do 5º ao 8º é a Taça Rio, né? Que seria
um torneio de consolação, a segunda divisão. Esse ano, provavelmente, a gente não deve ter nenhum clube grande. No passado, a gente teve Vasco e Botafogo disputando a portentosa Taça Rio, né? O Flamengo vai aí segunda colocação, então depois vem a semifinal e final, né? Jogos de ida, né? Jogos de ida e volta, né? Sistema de mata-mata, ele volta, e depois tem a final, aquele tradicional final que a gente conhece. Ano passado foi Flamengo e Fluminense, né? Esse ano pode ser que dê de novo, né? Tem que ver como é que vai terminar a colocação das equipes na Taça Guanabara, mas o Flamengo segue numa boa colocação. Dando uma lida aqui rapidinho no pessoal, antes de comentar também,